Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, graças nós te damos, meu Senhor. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Suplicamos pela tua igreja, pedimos por cada um que está conosco, Senhor, neste horário. Abençoa e guarda o teu povo em toda a terra. No santo nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e esta é a edição 977, ano 20, o tema de hoje, consagração e adoração. Uma não se posiciona distante da outra. As pessoas que consagram suas vidas ao Senhor certamente têm prazer em adorar. E as pessoas que querem e buscam adoração, que buscam adorar, é porque já estão consagradas. Elas consagram ao Senhor e sentem a necessidade de buscar a sua face, de se aproximar do trono da graça, de dizer ao Senhor o que está precisando e também de dizer como é grato. Nós temos este privilégio, meus amados irmãos, é algo que está acima da religião. Religião não faz isto, religião não proporciona isto. A religião não consegue proporcionar isto. A religião não consegue, a religião não permite. O religioso em si, ele não tem esta condição. A religião não faculta esta oportunidade. A religião faz as pessoas se tornarem mais, digamos, compreensivas, mais voltadas para o ser humano. Tem religiões que pregam com muito afinco a caridade, o amor ao próximo. Eles têm um pensamento a respeito do amor e da caridade como sendo algo que se semeia para se colher a própria salvação, e por isto eles valorizam tanto. Mas a religião não consegue, a religião não faz, ela não serve para este meio. A religião, ela não faz uma pessoa se tornar consagrada a Deus, ela faz a pessoa se tornar muito mais voltada para o próximo e muito dedicada a tal organização. Mas quando você é consagrado ao Senhor, quando se consagra a Deus, quando nós nos consagramos a Deus, então nós temos mais afeto uns pelos outros naturalmente, pelo menos espera-se isto, e nós temos mais interesse pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, e nós vamos ter mais necessidade, demonstrar mais necessidade de falar com Deus para suplicar ou agradecer. É muito bom ser grato, muitas vezes não estamos precisando de muita coisa. E às vezes já temos o suficiente. Às vezes o problema foi solucionado, mas é bom ser grato, é bom agradecer a Deus. O nosso texto, meus amados, para este tema é Salmo 63, versículos de 1 a 8. É uma bênção para nós, você e eu temos esta oportunidade de louvar a Deus, de adorar a Deus, de bendizer a Deus e aprender juntos na sua santa presença. Então, a leitura, Salmo 63, versículos de 1 a 8. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio,
Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua santa presença. Te louvamos, ó Deus, pela igreja. Bendizemos a ti, Senhor, pelos nossos irmãos, por cada um, Senhor, que está conosco, que participa conosco, Senhor, nas emissoras, cada um que estão, Senhor, todos os que estão conosco, Pai, durante o nosso trabalho por todos esses anos. Te louvamos pela fidelidade dos nossos irmãos, cooperadores, voluntários, anunciantes. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pela iluminação, Senhor, do teu Santo Espírito. E suplicamos, Pai, pelos que ouvem, ilumina, Senhor, fala com eles, dando graça para entender a tua palavra, a tua mensagem. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a necessidade de adorar, ela é conhecida, é reconhecida, existe no ser humano o pensamento, existe no ser humano aquela vocação para adorar. Quando o homem, quando a pessoa não é instruída pela palavra de Deus, numa nação tradicional, numa nação pagã, como as nações orientais, a Índia, a China, o Japão, porque no Ocidente, quando se fala em paganismo, o Ocidente é todo desajustado, até a terminologia é desajustada. A religião desmontou o entendimento humano. Quando se fala de pagão no Brasil, por exemplo, se pensa em alguém que não passou pela pia batismal no catolicismo. E isto é tão estúpido quanto admitir que fome é uma sensação de prazer e alegria. É absurdo o que ensinaram durante esses séculos de cristianismo sem Cristo, que o pagão é aquela pessoa que não foi batizada lá na Igreja Católica Apostólica Romana. Alguém me questiona por que eu falo da Igreja Católica Apostólica Romana. É a nossa realidade. Eu não tenho, apesar da gente falar, nós falamos de todas as organizações, de todas as religiões, nós trabalhamos com informações, apesar de se falar no hinduísmo, no shintoísmo, no islamismo e qualquer ismo, a nossa realidade aqui ainda é catolicismo romano. A maioria da nação, hoje, foi a totalidade da nação, de 1500 a 1800, a um cristão evangélico aqui e acolá, até quem sabe, existiu entre as forças inglesas, entre as forças francesas, entre os holandeses, mas até 1800 não existia igreja evangélica nenhuma no Brasil, era só a Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso é que nós temos que nos reportar, é o catolicismo, nossa realidade, boa ou má, é ela. Bom, então, no catolicismo, convencionou-se a ensinar que o paganismo, ou a pessoa pagã, é a que não passou pela pia batismal, é a que não foi batizada pelo padre. Mas isso é ignorância decidida, ignorância cultivada, porque paganismo não é isto. Ser pagão não é isto. Agora, eu estava falando, por que eu fiz praticamente um adendo, ou um parêntese aí, é porque eu estava falando das nações orientais. A Índia é uma nação pagã, a China é uma nação pagã,
O Japão é uma nação pagã. O Japão ainda tem o culto da fertilidade com a genitália humana. A Índia tem o culto da fertilidade com a genitália humana. A China não tem esse culto público porque é uma república popular, é um partido comunista que administra. Mas nas tribos, os recantos da China têm. As províncias da China têm. Se não tem em Xangai, se não tem em Pequim, mas tem no país, tem em muitos lugares do país a verdadeira manutenção do paganismo. Resultado é que nós, quando falamos em adoração, nós sabemos que a adoração no paganismo existe. Inclusive a adoração disto que eu acabei de me referir. Nas nações pagãs, ainda adoram a genitália humana, além dos animais. Além do culto aos animais, ainda tem o culto ao ser humano e ainda tem o culto às partes, à genitália. Uma nação desenvolvida como o Japão hoje ainda tem isto. E a Índia, que não é tão desenvolvida por ser continental, mas mesmo assim tem lugares altamente desenvolvidos, é uma nação com poderio atômico e tudo mais, e tem o culto à genitália. Então, quando se fala de adoração em si tem em todas as nações do mundo, tem em todas as tribos do mundo, tem em todos os lugares do mundo. Mas nós estamos falando de adoração a Deus, e esta adoração a Deus, ela é motivada pela consagração. Quando alguém dedicou sua vida, o sujeito dedicou o seu intelecto, o que eu aprender, eu quero aprender de acordo com a instrução divina. Eu não quero aprender nada que fira a minha consciência e a minha relação de adorador para com Deus. Então, a adoração, no que diz respeito ao culto ao Senhor, é o resultado de uma consagração, de uma vida consagrada, de uma busca. É o resultado de uma entrega, é o resultado de uma relação de comunhão com o Senhor. O Salmo da nossa leitura deixa isto muito claro. Salmo 63, eu fiz a leitura, eu faço uma explanação a grosso modo, e agora uma segunda, uma releitura, para ver se realmente eu ajudaria alguém. Ó Deus, tu és o meu Deus. Primeira coisa extraordinária aqui. Tu não é um dos deuses, tu não é um Deus para mim, tu és o meu Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu único Deus. Primeira parte importante da consagração. Não é uma divisão. Ah, Deus, tu és um dos meus deuses. Aí hoje é dia 19, então eu te amo. Amanhã é dia 20, eu vou prestar culto a outro Deus. Como é no Ocidente, na religião, no catolicismo, no paganismo. Então, aqui é adoração ao Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus. Uma declaração de fidelidade. No mesmo versículo, que eu poderia gastar o restinho do tempo só neste versículo, ele diz, de madrugada te buscarei. Por que de madrugada? As pessoas sempre se esforçaram muito. O homem do campo, no seu campo, cultivando. O homem de rebanhos, com os seus animais pastando. O homem de garimpagem, nas suas minas, garimpando. O homem da pesca, nas águas, pescando.
O homem da caça nas matas caçando. Portanto, os homens durante o dia, os homens tinham e têm atividade permanente. E eles não tinham, os antigos não tinham o recurso da luz elétrica. Então, eles aproveitavam a parte clara do dia, a luz do dia, para o trabalho que desenvolviam, fosse este trabalho que viesse a ser. E à noite eles dedicavam às suas famílias, contando histórias, dividindo o seu tempo, dividindo o seu colo com os seus filhos e dividindo o seu tempo com os seus amigos, com as pessoas da sua relação. E de madrugada eles buscavam a Deus, numa hora especial, onde se tinha tempo suficiente para adorar, para orar, para falar com Deus. E o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. E por que a busca? Ele explica: a minha alma tem sede de ti. Assim como o meu corpo tem sede, assim como o meu físico tem sede, aí ele fala de uma terra seca e cansada, comparando-se a si mesmo com a planta, com o arbusto, com a árvore que se alimenta na terra seca, que necessita de água na terra seca. Ele diz: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, como em uma terra seca e cansada, onde não há água. Uma relação de consagração. É o único Deus que o salmista reconhece. De madrugada, ele entra na sua relação com Deus através da súplica. Ele compara o seu físico, a sua necessidade espiritual, com a necessidade da plantação em relação à chuva que cai. E ele expõe no versículo 2 que é para ver a força, para ver o poder, para ver a glória de Deus. E ele diz aqui no versículo 2, como te vi no santuário. Fica aqui em aberto, porque não sabemos se ele descreve uma visão contemplativa, digamos, estava no santuário, numa grande festa, aí o sujeito se desliga de tudo e fixa na grandeza do santuário, na grandeza do Senhor, e, portanto, consagrando a Deus ali naquele lugar de culto, para se sentir realmente extasiado, se sentir atraído pela glória do Senhor. E ele diz: para ver a tua força, para ver a tua glória, como te vi no santuário. Não sabemos se ele descreve uma visão real ou apenas uma meditação. Mas ele faz referência ao santuário, portanto, era consagração ao Senhor. No versículo 3, aí ele vai fazer comparação. Porque a tua benignidade é melhor do que a própria vida. Olha, viver infeliz, viver uma... Existe, o irmão Freire é cheio de coisa, cria também. Existe a pena de morte, existe a pena de vida. Viver uma vida infeliz, viver sem a graça, viver sem paz, não ter comunhão com Deus, não desfrutar de uma relação digna e sadia com sua família, isto é terrível. E o salmista diz: a tua benignidade é melhor do que a vida. Ou seja, a melhor coisa da vida é conhecer a bondade, a benignidade de Deus. E, em
conhecer, em participar, em ser parte disto. Ele diz, os meus lábios te louvarão. Eu, sendo beneficiário, eu, conhecendo a tua bondade, a tua benignidade, eu preferindo morrer do que não ter a tua benignidade, a tua bondade, então não tem outra alternativa senão abrir a boca e te louvar. Os meus lábios te louvarão. No versículo 4, dando continuação a este sentimento de adoração, diz, assim eu te bendirei enquanto viver. Eu vou dizer que tu és o meu Deus, eu vou dizer que tu és maravilhoso, eu vou dizer que a tua glória e a tua força vale a pena na minha vida. Eu vou sempre confessar que é melhor morrer do que não estar em comunhão. Eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A nossa relação com Deus e com o próximo. Em teu nome levantarei as minhas mãos. As minhas mãos podem ser levantadas para fazer benefícios. As minhas mãos podem ser levantadas, usadas para fazer realmente o bem às pessoas. As minhas mãos, elas devem ser levantadas, devem ser usadas para fazer o bem ao próximo. Agora, eu também posso levantar as mãos para abençoar em nome do Senhor o que fazemos na nossa cultura evangélica, na nossa cultura bíblica, a bênção apostólica, levantar as mãos e impetrar uma bênção, bendizer a Deus e proferir palavras com a autoridade de Deus sobre os seus adoradores. A bênção sacerdotal em Israel, em Números capítulo 6, o Moisés, profeta de Deus, escreveu, o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. O Senhor tenha misericórdia de ti. Bom, era a bênção sacerdotal. A bênção apostólica. Aprendemos, está escrito com variedade, porque não foi nada fixado, ordenado, mas os apóstolos terminavam suas cartilhas, suas cartas, suas apostilas, porque era assim que as epístolas circularam no começo, e eles diziam, a graça do Senhor Jesus seja com todos vós, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, a graça do Senhor Jesus seja com o teu espírito. Eles tinham várias maneiras de abençoar o povo em nome do Senhor. O apóstolo Paulo, no fechamento, no encerramento da sua epístola, 1 aos Coríntios, capítulo 13, o último versículo, ele diz, a graça do Senhor, o amor de Deus e a graça do Espírito Santo, ou seja, ele menciona a divindade plena, Pai, Filho e Espírito Santo. E o salmista aqui, que não tinha esta informação, que não tinha a revelação da plenitude de Deus, ele diz, assim te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Levantarei as minhas mãos para jurar, porque o juramento na antiga aliança era uma prática. Levantarei as minhas mãos para exaltar, para bendizer. Levantarei as minhas mãos para ajudar alguém, porque te conheço, sei que tu é o meu Deus. No versículo 5, ele volta a falar sobre a sua experiência. Ele diz, a minha alma se fartará na presença de Deus, buscando de madrugada, bendizendo, levantando as mãos. Ele diz, a minha alma se fartará. Como alguém que se alimenta com alimento forte. Aí ele menciona tutano e gordura.
Hoje ninguém nem conhece tutano, quem é que vai hoje, quem é que sabe o que significava comprar um corredor de boi e bater o tutano. Bom, vivemos uma época diferente, o alimento é feito diferente, é tudo organizado diferente, e também vivemos a época do pouco esforço. Parece que existe uma lei, a lei do menor esforço. As pessoas não se esforçam, menos esforço do que outrora, pelo menos no que diz respeito ao trabalho pesado, trabalho braçal. Mas o homem se levantava cedo e 5 horas da manhã estava se dirigindo para o seu trabalho, às vezes longe de casa, 8, 10 quilômetros, trabalhava o dia inteiro num trabalho pesado. Quando ele tinha a hora, quando chegava a hora da refeição, ele comia carne in natura, ele comia carne de boi, carne de porco com toda a gordura, e ainda comia o tutano. Batia os ossos dos animais e tirava o tutano, a gordura dos ossos dos animais. E o salmista diz: a minha alma se fartará, como de tutano, como alguém, porque é uma comida forte, é uma comida que o sujeito comia e só tinha realmente saúde porque ele tinha grandes esforços, fazia grandes esforços. Hoje o sujeito se levanta, pega o carro, vai trabalhar. Termina o trabalho, pega o carro, vai para casa. Vai comer uma comida dessa, morre. Mas o salmista falava de experiências de outrora, quando os homens tinham trabalhos pesados, cortando árvores, carregando pedra, carregando terra, subindo e descendo, amarrando animais, amansando animais. O homem tinha muito esforço, gastava muita energia. Então ele comia carne à vontade, abundantemente, e ainda batia o tutano dos ossos. E ele diz: a minha boca te louvará com alegria. Era consagração e adoração. O homem de Deus falando da sua experiência. O versículo 6, ele diz: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. A noite, para os hebreus, ela era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília, do pôr do sol às 9 horas, pensando no horário de hoje. A segunda vigília, de 9 a 0 hora. A terceira vigília, de 0 hora às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 às 6 da manhã, ou ao nascer do sol. E ele menciona as vigílias da noite. A minha alma, quando me lembrar de ti, ele falou da alma que se fartaria na presença de Deus, como quem se alimenta com gordura, com tutano, e agora diz: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Este vigor espiritual que ele compara à alimentação que alguém faria pela necessidade de reposição de energia em um corpo que se esforçava. Ele diz: aqui, quando eu me lembrar no leito, quando eu meditar nas vigílias da noite, eu terei esta fortaleza, porque tu tens sido meu auxílio. Tu tens sido meu auxílio. Então, a sombra das tuas asas, me regozijarei. A minha alma te segue de perto. Comunhão. A minha alma te segue de perto. Comunhão. E a tua destra, ou mão direita, me sustenta. Comunhão com Deus é uma necessidade minha e tua, minha e sua.
o salmista tinha e era feliz. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, ouvintes, ajudadores e internautas. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoe e guarda o teu povo, manifesta a tua glória na igreja. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.